Agora que sabemos o que é velocidade relativa, rapidez relativa e sabemos a diferença de uma grandeza para outra e como calculá-las, podemos classificar as colisões. Chama-se de colisão elástica quando se observa experimentalmente que a rapidez relativa antes da colisão é a mesma rapidez relativa depois da colisão. Mas antes de mostrar as colisões, é importante dizer qual é o meu referencial. O meu referencial é orientado positivamente da esquerda para a direita. Está aqui mostrado por esse eixo orientado na cor vermelha. Vejamos a primeira situação. Antes da colisão, a velocidade do meu objeto 1, 5 metros por segundo, e a velocidade do meu objeto 2, 3 metros por segundo. Uma vez que a rapidez do objeto 2 é menor que a rapidez do objeto 1, haverá uma colisão. Após a colisão, o objeto 1 se move com uma velocidade de 3 metros por segundo e o objeto 2 com uma velocidade de 5 metros por segundo. A rapidez relativa do objeto 2 em relação ao objeto 1 é igual a 2 metros por segundo. 3 menos 5, que é igual a menos 2. Mas como estamos trabalhando com a rapidez, é o módulo. Por isso encontrei o valor 2 metros por segundo. Após a colisão, a rapidez relativa final do objeto 2 em relação ao objeto 1 é igual a 5 menos 3, que é igual a 2 metros por segundo. Vejamos uma segunda situação. A velocidade inicial do objeto 1, 2 metros por segundo, e a velocidade inicial do objeto 2, 3 metros por segundo. Veja que essas velocidades têm sinais contrários, então haverá uma colisão. Após a colisão, o objeto 1 tem uma velocidade de 3 metros por segundo e o objeto 2 uma velocidade de 2 metros por segundo. Aqui, antes de calcular a rapidez relativa, é importante olhar o sinal das velocidades. Antes, a velocidade inicial do objeto 2 terá o sinal negativo, porque se move contrário ao meu referencial. E o objeto 1, após a colisão, terá uma velocidade negativa, porque se move contrário ao referencial. Vejamos então a rapidez relativa inicial do objeto 2 em relação ao objeto 1. Será igual a menos 3, menos 2, que é igual a menos 5. Mas como é rapidez, é o módulo de menos 5, que é igual a 5 metros por segundo. A rapidez relativa final é a velocidade 2 menos a velocidade 1. Então é 2 menos 3, que é igual a 5 metros por segundo. E uma terceira situação, o objeto 2 está em repouso e o objeto 1 tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Então haverá a colisão. Após a colisão, o objeto 1 fica em repouso e o objeto 2 segue com uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual a velocidade relativa antes da colisão? É a velocidade 2 menos a velocidade 1, que é igual a 2 metros por segundo. Após a colisão, a velocidade relativa será a velocidade 2 menos a velocidade 1. 2 menos 0 é igual a 2 metros por segundo. Veja que nas três situações, a rapidez relativa inicial é igual à rapidez relativa final. No primeiro caso, 2 metros por segundo, no segundo caso, 5 metros por segundo e no terceiro caso, 2 metros por segundo. Chama-se de colisão inelástica quando se observa experimentalmente que a rapidez relativa antes da colisão não é a mesma rapidez relativa depois da colisão. Esses valores são diferentes um do outro. Vejamos três exemplos. O primeiro deles, a velocidade do objeto 1 de 5 metros por segundo, a velocidade do objeto 2 de 3 metros por segundo, e a rapidez relativa inicial do objeto 2 em relação ao objeto 1 é a velocidade 2 menos a velocidade 1, que é igual a 3 menos 5, que é igual a menos 2. Como a rapidez é o módulo da diferença das velocidades, encontramos o valor de 2 metros por segundo. Após a colisão, a velocidade do objeto 1, 3,1 metros por segundo, a velocidade do objeto 2, 4,9 metros por segundo, e assim a rapidez final do objeto 2 em relação ao objeto 1 será 4,9 menos 3,1, que tem como resultado o valor 1,8 metros por segundo. Numa segunda situação, o objeto 1
possui uma velocidade de 2 metros por segundo, o objeto 2 uma velocidade de menos 3 metros por segundo, porque se move contrário ao referencial, e a rapidez inicial do objeto 2 em relação ao objeto 1 será igual a menos 3 menos 2, que é igual a menos 5. Logo, a rapidez será 5 metros por segundo. Após a colisão, a velocidade do objeto 1 de menos 2,75 metros por segundo, ele se move contrário ao referencial, a velocidade do objeto 2, 1,75 metros por segundo, e a rapidez relativa final do objeto 2 em relação ao objeto 1 será de 1,75 menos 2,75, que é igual a 4,5 metros por segundo. E um último exemplo, o objeto 1 com uma velocidade de 2 metros por segundo e o objeto 2 em repouso antes da colisão. A rapidez relativa inicial do objeto 2 em relação ao objeto 1 será de 2 metros por segundo. E após a colisão, o objeto 1 possui uma velocidade de 0,1 metros por segundo e o objeto 2, 1,9 metros por segundo. A rapidez final do objeto 2 em relação ao objeto 1 será 1,9 menos 0,1, que é igual a 1,8 metros por segundo. Assim, na colisão inelástica, percebemos que a rapidez relativa final é diferente da rapidez relativa inicial. E ainda mais, a rapidez relativa final é menor que a rapidez relativa inicial. Para o primeiro caso, a rapidez relativa inicial 2 metros por segundo e a rapidez relativa final 1,8 metros por segundo. O mesmo acontecendo para os outros dois casos. Então esta é a colisão inelástica. E finalmente, chama-se de colisão totalmente inelástica quando se observa experimentalmente que a rapidez relativa final, ou a rapidez relativa depois da colisão, é nula. Isto é, os dois objetos se movem com a mesma velocidade após a colisão. Vejamos 3 exemplos. O primeiro deles, a velocidade do objeto 1 é de 5 metros por segundo e a velocidade do objeto 2, 3 metros por segundo. A rapidez relativa inicial do objeto 2 em relação ao objeto 1 será igual a 3 menos 5, que é igual a menos 2. A magnitude desse resultado é igual a 2 metros por segundo. Após a colisão, os dois objetos se movem com a mesma velocidade final, de valor 4 metros por segundo. Assim, a rapidez relativa final do objeto 2 em relação ao objeto 1 será igual a 0 metros por segundo. Num segundo caso, a velocidade inicial do objeto 1, 2 metros por segundo, e a velocidade inicial do objeto 2, menos 3 metros por segundo. A rapidez relativa inicial do objeto 2 em relação ao objeto 1 será igual a menos 3 menos 2, que é igual a menos 5. A magnitude desse resultado, 5 metros por segundo. Após a colisão, os dois objetos se movem juntos com uma velocidade de menos 0,5 metros por segundo. Repare na orientação do meu vetor velocidade. Assim, a rapidez relativa final do objeto 2 em relação ao objeto 1 será de menos 0,5 menos menos 0,5, que é igual a 0. E o último exemplo, a velocidade do objeto 1, 2 metros por segundo, o objeto 2 em repouso, a rapidez relativa do objeto 2 em relação ao objeto 1 é de 2 metros por segundo, e após a colisão, eles se movem juntos com a mesma velocidade final de 1 metro por segundo. A rapidez relativa do objeto 2 em relação ao objeto 1 é de 0 metros por segundo. E a conclusão é que em uma colisão totalmente inelástica, a rapidez relativa final é igual a 0. Os objetos se movem com a mesma velocidade final após a colisão. E por terem a mesma velocidade, a rapidez relativa de um em relação ao outro é igual a 0.